Quando eu cheguei lá, eu tinha um déficit de cerca de 350 milhões. Como que foi o convite? O convite foi interessante. Isso aí, eu fui a Brasília em 2018. Eu fiquei 20 anos na NASA, 1998 até 2018. Tá. Aí eu fui fazer uma reunião ou uma palestra em Brasília de manhã. Eu tinha uma outra atividade à tarde que foi cancelada e o meu voo era à noite, né? Eu falei assim, pô, o que eu vou ficar fazendo à tarde aqui, né? Eu tinha acabado de lançar esse livro aí, do Gagarin. Aí eu fui lá no comando da aeronáutica, e o comandante era o Rossato, que foi do meu esquadrão, no 3º do 10º. Falei, vou dar um livro para ele lá, fazer uma visita, sabe? Aquele só de visita de cortesia. Aí eu fui lá, e ele tava com uma tarde atribulada pra caramba. Ele falou, puta, não vai dar pra te receber, aquela coisa. Eu falei, não tem problema nenhum. Peguei, assinei um livro, deixei lá com ele e fiquei com a tarde livre ainda, né? Você vê como as coisas são interessantes, quando tem que convergir. Aí eu falei, vou lá no Congresso, conversar com alguns deputados lá que ajudaram no programa da estação, lá atrás, em 2001, 2000, que eu conhecia vários deles que ajudaram, né? Eu fui lá no Congresso. Chega no Congresso, primeira sala de audiência que eu entrei, tava lá o Bolsonaro, o deputado Bolsonaro. Eu conhecia ele desde o tempo. Aí ele falou, ô Marcão, vem cá que eu vou gravar um vídeo aqui que eu vou ser candidato a presidente. E eu olhei, pô, você vai ser candidato a presidente? Eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pô, então vamos. Aí gravamos um vídeo lá, tem internet. Depois fomos lá para a sala dele, no gabinete, ele queria que eu fosse candidato a senador aqui em São Paulo, ou deputado federal, alguma coisa. Eu falei assim, puxa, na época eu não fazia ideia o quanto que eu tinha aprendido na vida. Pô, trabalhando 20 anos no NASA, trabalhando com a ONU, trabalhando com... eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante também e tantas outras coisas. Eu não fazia ideia quanto isso era importante de ter no Congresso. Eu falava assim, pô, cara, eu entendo mesmo de ciência e tecnologia, o que eu vou fazer lá no Congresso? Ele, não, isso aí é importante. Ele parou. Tá aí. Se eu for eleito, você pode ser o ministro de ciência e tecnologia. O que você acha disso? Eu falei assim, pô... Aí é diferente, porque é a minha área. E aí outra coisa, né? Aí você fica na parede, porque assim, se eu não aceitasse, tem duas alternativas. O governo podia dar certo, as coisas funcionarem, tudo, falando em termos de ciência e tecnologia. Sim. Ou dar errado. Se desse certo, eu falava, pô, eu podia ter participado. Se desse errado, eu falei, eu deveria mesmo ter participado para ajudar. Aí eu falei, eu vou vir para cá. Aí eu larguei todas as minhas coisas lá nos Estados Unidos, vim para cá, né? Isso foi em março de 2018, né? Tá. E aí teve campanha, eleição, e eu fui lá para o Ministério. É uma experiência muito interessante, porque às vezes a gente chega achando, pô, eu vou mudar tudo. Não dá para fazer isso. Tem a parte da administração pública, ela tem muitas travas, né? Então você tem que ter as pessoas corretas. Uma das coisas muito boas foi que ele chegou para mim e falou assim, olha, o ministério é seu, você traz as pessoas que você achar importantes para ter, seu secretariado e tudo. E se eu não gostar de alguém, eu como presidente, eu tenho o direito de vetar alguém. Mas, a princípio, a escolha é sempre sua. Fui lá, montei um grupo muito bom de técnicos. Por exemplo, Marcelo Morales. Vamos dar um exemplo. Marcelo Morales eu saí do Ministério agora, mas é meu secretário de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse cara, ele é médico, ele é pós-doc, ele é cientista, ele é membro de 3 academias. Eu nunca tinha conhecido alguém membro de 3, Academia Brasileira de Ciências, Academia de Medicina, Academia de Farmácia. O cara manja tudo. Tipo assim, top na coisa. Então, foi muito bom ter um cara desse tipo, porque com isso aí eu consegui... Eu não sabia, obviamente, que ia ter uma pandemia no meio do caminho, mas eu tinha o time certo na hora certa, no lugar certo, entendeu? Então, a gente conseguiu combater aí muita coisa na área da ciência e preparar o país para as próximas pandemias, que vai ter. Vai ter? Sem dúvida. A gente não pode se iludir que não, acabou, nunca mais vai ter pandemia. Tem que estar preparado. Então, tem que estar preparado. O Brasil e o mundo não estavam preparados para a pandemia de Covid. Agora, a gente não tem desculpa para não estar preparado para depois. Então, o que eu fiz? Olha só, isso é a importância de ter gente preparada junto contigo. Um mês antes da pandemia, quando estava começando lá em Wuhan, os casos começou a intensificar... Eu falei para o Marcelo, vem cá, a gente não tem que fazer nada aqui. Então ele falou assim, eu vou fazer, já estou fazendo. Eu já juntei um grupo de pesquisadores, o pessoal quiser pesquisar e chama Rede Vírus MCTI, Rede Vírus MCTI. Então, juntei um grupo de pesquisadores, especialistas em viroses emergentes, são os melhores nomes do país para isso aqui. E esse pessoal vai nos dar uma consultoria, vamos dizer assim, para isso. Vai falar um grupo de consultoria para o Ministério. Eu falei assim, pô, excelente. Aí eu fui lá, participei dia 10 de fevereiro, instituímos o grupo, eu participei lá da primeira reunião.
E em fevereiro, antes de estourar aqui em março. Estourou aqui o dia 11 de março, dia do meu aniversário. 11 de março. Então, um mês antes, eu já estava com um grupo de cientistas e foi até interessante que eles estranharam o seguinte, que geralmente, normalmente, vamos dizer assim, tem muito ministro que fala assim, pô, eu mando aqui e a ideia é minha, e assim, eu não sou assim. Eu estou acostumado a trabalhar nos moldes de tripulação espacial. Todo mundo é uma equipe. Nós estamos aqui, nós somos uma equipe. Vamos supor, eu sou o comandante, mas você é o cara especialista no sistema elétrico. Se eu tenho uma pane no sistema elétrico, naquele momento você passa a ser o líder, Exato. Você vai comandar a gente para fazer o que tem que ser feito para resolver aquele problema, entendeu? Então, é como se fosse uma liderança compartilhada. Eu virei para eles e falei assim, gente, é o seguinte, vocês são os caras que entendem disso, então vocês montem o plano, montem a estratégia e eu faço o que vocês disseram para fazer. O pessoal olhou assim, eu tenho a caneta para assinar, então eu vou fazer o que vocês disserem para fazer. E com isso a gente eles montaram um plano muito bem montado, emergencial e continuado. No emergencial a gente tinha toda a parte de, por exemplo, ainda não tinha acontecido, os caras estavam vendo lá na frente, desenvolvimento de testes diagnósticos no Brasil. Falaram que vai ser difícil importar. Foi difícil importar e a gente já estava trabalhando no negócio, sempre adiantado. A parte de ventiladores pulmonares ou equipamentos para isso. Então, enquanto o Brasil estava tentando importar com dificuldades, lembra aquilo? A gente estava correndo atrás para desenvolver no Brasil os ventiladores. E hoje o Brasil é independente nisso aí. Já faz. E mais do que isso, a gente tem uma estrutura que, se vamos supor, na próxima pandemia o problema seja, sei lá, máquinas de diálise, Sim. a gente monta de novo a equipe e começa a desenvolver máquinas de diálise aqui no Brasil. Então, isso é importante, preparar para depois. Mesma coisa, esses testes diagnósticos, a gente tem teste com enzima PCR, testes com inteligência artificial, com biosensores, tudo com tecnologia nacional que pode ser adaptado para qualquer tipo de Mas vocês estavam em contato viroses. com o Ministério da Saúde também para trabalhar em conjunto? O Ministério da Saúde é como se fosse assim, eles estão na frente de combate, Sei, né? Nos hospitais, nas UBSs, assim, né? E nós somos quem provê o sistema. Então, a gente provê remédio, vacina, provê, que eu quero dizer, desenvolve essas coisas. Então, eles não precisam se preocupar com isso. A gente se preocupa com isso e faz. O Ministério de Ciência e Tecnologia é uma ferramenta. Então, a gente trabalha para agricultura, desenvolvendo equipamentos, sistemas, internet das coisas, inteligência artificial, satélites, para a agricultura melhorar a produção, e eles trabalham lá na produção. Para infraestrutura, para educação, para defesa. Então, por isso que eu digo que, se você olhar todos os países desenvolvidos, eles têm ciência, tecnologia e inovações muito desenvolvido, que esse é o coração que pulsa, alimentando todos os outros lados. Por isso que o orçamento é importante. Eu vou chegar lá nessa parte. Como que você desvia. Mas antes, a parte da vacina, qual foi a estratégia de vocês? Você vê, a gente desenvolveu testes diagnósticos, desenvolvemos uma sub-rede da rede vírus, que faz testes com animais silvestres, outra que faz testes com águas residuárias, esgoto. Sim. Porque você mede no esgoto a quantidade de vírus, você sabe que daqui a 2 semanas vai ter um aumento de caso lá. Remédios, desenvolver remédios de reposição, ou seja, achar remédio que já era para outra coisa, que podia ser utilizado para a Covid. A gente descobriu um deles. A doutora Patrícia Rocco, uma das maiores cientistas do planeta brasileira, descobriu aqui primeiro em outubro de 2020, aí depois em março de 2021 acharam na Argentina o mesmo resultado, depois em junho de 2021 acharam na Europa o mesmo resultado, mas ela achou primeiro aqui. Legal, né? Remédios brasileiros com monoclonais, usando soro de cavalo e outras coisas, tudo desenvolvido aqui por cientistas brasileiros. Aí na parte continuada, testes diagnósticos, sequenciamento genético de vírus. Nós fazemos 60% do sequenciamento genético no Brasil, feito pela Dr. Spilk e a equipe dele no Brasil inteiro. Toda a parte de impactos da pandemia, socioeconômicos, impactos, sequelas e etc. Aumento da infraestrutura, a gente aumentou 13 laboratórios de campanha espalhados em universidades no Brasil. Aliás, a universidade é muito importante, onde é feita a pesquisa, a gente tem que valorizar as nossas universidades. São 13 laboratórios nas universidades, 18 laboratórios no nível de NB3, aumentamos no Brasil. A construção já em andamento no laboratório de NB4. Fala, mas NB4, Covid é NB3, nível de biossegurança 3. Né? Mas tem que estar preparado para uma coisa pior. Imagina, né? Que a próxima pode ser ebola. A gente não tem. E com isso. Essa varíola do varíola de macaco. E tem um outro circulando aí, que é super... A rede vírus já está em cima, porque eles passaram a ser consultores tempo vamos dizer assim, para integral, vamos dizer, para o Ministério. Tem os vírus Sabiá. Que Sabiá é um vírus pior que ebola, que já está no Brasil. O quê?
Ele não transmite muito, mas ele é extremamente letal. Causa hemorragia interna e tudo mais. Então, a gente já está construindo o laboratório de NIB4, nível de biossegurança 4 no Brasil, que o pessoal entra com roupa de astronauta lá dentro, aquela coisa toda. Esse laboratório é para desenvolver vacina, para desenvolver... Também. Imagina você tem um vírus tipo Ebola. Certo. Como é que você vai lidar com esse vírus? Tem que ser um lugar totalmente... completamente vedado, com roupas especiais. Para não vazar daí... Custa aproximadamente 2 bilhões para construir o laboratório. E eu consegui recurso. Onde vai ser construído? Já está sendo construído em Campinas. Ah, é? Do lado do Sirius, do acelerador de partículas, que é uma organização do Ministério. E ele é o primeiro laboratório de nível de biossegurança 4 da América Latina. É o único laboratório do planeta de nível de biossegurança 4 conectado com um acelerador de partículas que vai permitir para os cientistas trabalharem com vírus de altíssima letalidade e observar o vírus em ação a nível de proteína. Bom, para que serve isso? Sabendo disso, você consegue desenvolver vacinas, remédios em um tempo minúsculo comparado com todo o estudo que tem que fazer separado, entendeu? Com isso, os cientistas internacionais agora querem vir trabalhar no Brasil nesse laboratório. Para ter uma ideia dessa conexão Então, isso é muito legal. Além disso, e principalmente vacina, quando eu comecei a falar em desenvolver vacina no Brasil, o pessoal deu risada de mim. Os cientistas falaram assim para mim: ministro, nós precisamos desenvolver vacinas no Brasil. Aí eu virei para eles, confesso a minha ignorância, né? Virei para eles e falei assim: para quê? A gente já é um dos maiores produtores de vacina do planeta. Você não tinha essa impressão? Também tenho. Eu também tinha. Aí eles olharam para mim: não. O Brasil produz vacinas, insumo, baseado em tecnologia de outros países. Por exemplo, a gente importa tecnologia. AstraZeneca, tecnologia europeia, a gente fabrica o insumo aqui com a tecnologia deles. Entendi. Mas desenvolver a tecnologia... tem que pagar isso para eles. Tem que pagar. Desenvolver a tecnologia aqui, nunca desenvolveu. A gente nunca desenvolveu nenhuma vacina. Aí eu confesso que aquilo me deixou de cabelo em pé. Eu também não sabia disso. Caramba, a gente nunca desenvolveu nenhuma vacina? Não. Mas varíola, essas coisas assim, não, é tudo importado. Eu falei, a gente tem condição de desenvolver isso, cara? Plenamente. A gente tem. E nós temos cientistas maravilhosos aqui no Brasil, são muito bons. Eu tenho os meus Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia espalhados pelo Brasil. Falei, galera, vamos encarar esse desafio? Vamos. Eu invisto o que for necessário, eu acho dinheiro aí, né, para fazer isso. A gente vai... Né, e aí, vamos fazer. E aí, quando eu comecei a falar em desenvolver vacina no Brasil, teve gente do próprio dentro do governo, falou assim, olhou para Deus e falou, cara, você não vai conseguir fazer isso, sabe? Igual lá no começo, que eu não falava em ser piloto, isso é coisa para filho de rico. Eu falei, eu vou fazer. O que a gente fez? A gente pegou, investiu, e não muito, se for ver, o valor é um valor irrisório para investir. Foi cerca de 40 milhões, investimos no desenvolvimento de 16 tecnologias diferentes de vacina. Desde vírus irradiado, vírus atenuado, até RNA de terceira geração, tal. Investimos em vários tipos, né? Proteína recombinante, tal, para desenvolver a tecnologia no Brasil. Aí os cientistas trabalharam com essas coisas, foram trabalhando. Aí vem a questão, o Brasil sempre teve dificuldade em passar do conhecimento para o produto, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí falou, com as melhores práticas, laboratório e tudo mais, vamos criar o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Um centro que reúne essas tecnologias todas, são desenvolvidas no Brasil, em universidades, centros de pesquisas, reúne essas tecnologias nesse centro, lá em Belo Horizonte, né? E já existe, na verdade, a gente está ampliando esse centro, já existia uma base, que era o Centro de Vacinas, e agora fez o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. A gente ampliou. Por quê? Essas tecnologias vão para lá, eles vão ser capazes de desenvolver pequenos lotes de insumo para cada uma dessas tecnologias, para não ter que importar isso aí. E já tem um biotério próprio conectado para fazer testes com os animais, testes pré-clínicos da vacina. A Anvisa junto, já conversei com a Anvisa também, para ela fiscalizar cada detalhe, para ser as melhores práticas de laboratório, para que tudo seja feito de forma que não chegue no final e fale assim, para aprovação para a Anvisa. Olha, está faltando aqui, você tinha que fazer isso aqui lá na frente. Então não, eles já acompanham desde o começo para acelerar o processo. As empresas trabalham juntos também. Então, eu criei a rede Pharma lá no Ministério. Então, a empresa já está junto e fala assim, esse tipo de tecnologia eu consigo produzir na minha empresa. Mas você tem que fazer dessa forma para eu poder ter a minha fábrica funcionar, que isso aí não tem que dar essa pequena alterada. Então, já acelera todo o processo. Com isso, o Brasil vai ser capaz de desenvolver vacina para qualquer coisa. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, tudo mais. Com tecnologia nacional feita no Brasil, gerando nota fiscal no Brasil, emprego no Brasil. Mas em que ponto a gente está? Está feito o centro. Ah, é? O centro está feito lá.
E o que acontece agora? O que a gente precisa é simplesmente dar continuidade nas pesquisas e passando para os testes clínicos. Nós já estamos fazendo teste clínico com uma vacina de RNA de terceira geração, com o cientista Badaró, Dr. Badaró, é lá em Salvador, na Bahia, já conectado no sistema. E agora, inclusive, a gente está precisando de voluntários lá na Bahia para fazer os testes clínicos, já estão sendo feitos. A fábrica disso já está sendo construída ali também, no Senai Cimatec, lá na Bahia. E outra fábrica em São Paulo já pronta para receber. Assim que terminar os testes clínicos, já tem essa vacina pronta. Fala, pô, mas essa do Covid não está atrasado? Não, porque a gente vai ter que fazer vacinação todo ano, né? E o Brasil não está atrasado? Lógico, ele está 200 anos atrasado, porque a primeira vacina foi em 1796. Putz, tá a gente nunca fez nenhuma, a gente está muito atrasado. Agora já não estamos mais, já tiramos o atraso e vamos fazer isso aí no Brasil. Fui lá na OMS. Aí, reunião na OMS, o pessoal achava que eu ia pedir alguma coisa. Sei lá, o Brasil tem que perder essa síndrome de cachorro-vira lá. O Brasil tem que assumir uma posição de relevância no planeta. Lembra que eu sou embaixador na ONU. Relevância no planeta, ao nosso nível de altura, em tecnologia, em economia, tal. Aí eu cheguei lá, acho que o pessoal achava que eu ia pedir alguma coisa, né? Ficaram meio assim, sabe? Aí eu comecei a falar, não, eu vim aqui apresentar para vocês o que a gente tem feito com relação ao Covid e tudo que a gente pode oferecer para o mundo. E aí os caras olharam, ok, esse cara é doido, né? Sei lá, assim do tipo, não. Aí começaram a apresentar, o doutor Marcelo foi apresentando lá. Aí eles olharam, de repente você vê os caras chegando na mesa assim, prestando atenção, né? Aí no final fizemos um acordo com eles, o Brasil passa a ser o país responsável no desenvolvimento de vacinas, o hub, vamos dizer, de desenvolvimento de vacinas do hemisfério sul da Terra. Ah, é? Por quê? Os países ricos, as empresas fazem as vacinas, os países ricos vão lá e compram tudo. Ah, tá. No norte, né? No hemisfério norte. O hemisfério sul vai ver na África, a quantidade de vacinação é baixíssima. Está no final da fila. Nós podemos desenvolver e fabricar vacinas para dengue, zika, essas coisas todas que afetam os países tropicais, que não afetam lá em cima. E a gente pode distribuir aqui na América do Sul, na África e nos países. Entendeu? Boa. Isso vai colocar o Brasil na posição. E agora, onde que está os gargalos dessas coisas? Congresso. Aí você tem que ir lá, tem que melhorar leis, regulação. Tem que ficar pedindo dinheiro. Então, vem a parte do orçamento que eu vou falar já. E por isso falei, então, agora eu vou sair do Ministério, o Ministério já está organizado e vou lá para o Congresso. Mas como ministro você não consegue mais, não? Não consegue. Você chegou no seu limite? Não consegue porque tudo passa por lá. Vou te dar um exemplo, né? Assim, vamos falar do orçamento aqui, que o exemplo vai aparecer no meio. Tá. Eu cheguei no Ministério com um déficit de 350 milhões. Eu não tinha dinheiro para pagar bolsa de pesquisa. E quando eu falo muito de bolsa de pesquisa, o pessoal fica assim, pô, mas para que isso? Pagar bolsa? Bolsa é importante. Bolsa de pesquisa é o salário do pesquisador. E as bolsas tal. A gente tinha recurso para pagar até agosto. Aí o conselho que eu vi falou assim, não, vai reduzindo o número de bolsas, vai cortando as bolsas, aí você consegue estender até o final do ano. Eu falei, eu não vou cortar a bolsa. Aí eu peitei o sistema, eu falei, eu não vou cortar a bolsa, eu vou manter as bolsas assim e a gente vai ter que conseguir 350 milhões. E foi uma briga, né? Isso eu ganhei de herança da administração anterior. Falei, eu vou conseguir chegar lá. Ganhei de herança essa dívida lá. Chegou em agosto, na 47, segundo tempo, o Ministério da Economia fez lá uma liberação de recurso extra e consegui pagar até o final do ano sem atrasar nenhuma bolsa e sem cortar nenhuma bolsa. Ótimo. 2021 já tinha dinheiro para a bolsa, já previsto no orçamento. Até 2020 já estava previsto, eu ganhei mais 1 bilhão extra por causa da pandemia, né, para poder trabalhar com sistemas lá da rede vírus. 2021 já tinha o valor, mas o valor está pequeno ainda. Isso ocupa mais ou menos 1/3 do orçamento do Ministério, um pouco mais de 1/3 do orçamento da União no Ministério. E com a pandemia, mais de 600 bilhões foram aplicados da maneira correta na parte social, porque tinha gente passando fome, então você tem que colocar dinheiro lá. E com isso o valor dos ministérios ficou mais baixo. Então eu tive dificuldade de orçamento, sem dúvida. Mas eu não vou ficar só chorando, brigando com os outros para conseguir orçamento aqui. Eu vou achar maneiras extras de fazer. Então a gente descobriu mais 2 maneiras de fazer isso. Uma era, passamos 3 anos, eu criei uma secretaria de estruturas financeiras e projetos, com gente altamente qualificada, que passamos 3 anos discutindo com o TCU maneiras de trazer dinheiro externo de empresas, fundos de investimento para projetos de dentro do Ministério. Agora a gente vai passar isso para a educação também, para as universidades, melhorar o orçamento das universidades.
Com isso, tem instituições, por exemplo, no Ministério, que tinham um orçamento de X, né, que é o Instituto Nacional do Semiárido, por exemplo, tinha um orçamento de X, e com esse orçamento, no passado, eles tinham que pagar luz, água, prédio, aquela coisa toda, custeio, e além disso fazer projetos. Como o valor é pequeno e está faltando orçamento, a gente precisa melhorar, por isso que eu falei, não está resolvido o problema, né? A gente precisa melhorar. Eles não faziam projeto, tem como fazer, você tem que sobreviver, né? Manter os prédios funcionando, manter essas coisas. Aí fala, como é que resolve isso? Agora eles têm X de orçamento, o mesmo que eles tinham, um pouquinho, ganha 3%, vai melhorar mais ainda, comigo no Congresso com certeza. E agora eles têm cerca de 8x que vem de fora, aí sim, para projeto. Esse dinheiro não pode pagar custeio, mas pode pagar projeto. Aí 8x em projeto. Isso muda o paradigma de financiamento da ciência no Brasil. Então você vê, segunda fonte está aí funcionando. Terceiro, isso vale para as outras unidades também. Terceiro, FNDCT. A gente tinha cerca de 10 bilhões por ano arrecadados do setor privado que eram para ser utilizados no desenvolvimento científico e tecnológico do país, e o dinheiro ficava retido. Eu não tinha acesso. Eu tinha acesso, na prática, eu podia usar cerca de 80, 100 milhões no máximo, de 10 bilhões. Ou seja, era um absurdo. Pois esse negócio não pode ficar assim. Então foi uma briga, juntou o Ministério, né, a comunidade científica, o setor produtivo inteiro. A gente conseguiu, o Congresso Nacional apoiou bastante, o próprio presidente Bolsonaro, no final, ele deu um empurrão também. Com isso, a gente conseguiu liberar esse recurso e hoje a gente tem cerca de 10 bilhões a mais por ano para investir em ciência, tecnologia e inovação no país. Ainda, metade, 5 bi, é para reembolsável, ou seja, para empréstimos, e 5 bi para não reembolsáveis, para subvenção para empresas, para investir em laboratórios e coisas assim, né? Então, isso aumentou muito o orçamento do Ministério. Não digo orçamento, mas o recurso do Ministério. Mas pode melhorar. Quem me conhece sabe que eu sou cientista nessa coisa. Como que pode melhorar? Eu sou contra ficar 50%. Eu acho que em vez de 5 bi, a gente podia subir para 7,5. Ficar 25% no reembolsável e 75% no não reembolsável. O Brasil está nessa fase. A gente precisa melhorar os laboratórios das universidades, melhorar o laboratório dos centros de pesquisas, investir em centros de inovação, parques tecnológicos, empresas, startups. Então, se você olhar o Ministério, dá uma pesquisadinha, bota MCTI. Você vai ver a quantidade de investimento que tem sido feito pelo Ministério usando esses recursos atualmente. Então, a gente saiu de uma situação de dívida e hoje a gente tem uma situação de investimento. Só na semana passada foi mais de $500 milhão investido pelo Ministério em vários projetos importantes. Você fala que do governo da Dilma tinha essa dívida, é isso? Ficou esses 350 milhões que... E por quê? Ficou no seguinte, primeiro porque eles pagaram, eles pegaram o dinheiro que seria previsto para janeiro, para pagamento das bolsas, e utilizaram em dezembro. Esse foi um dos pontos. E outro que o orçamento que veio do Congresso para as bolsas no ano de 2019 veio com 240 milhões a menos. Putz, aí já saiu negativo. Foi cortado no Congresso. Tá. Aí lembra que eu falei que eu ia falar? Você vê, aí o que acontece? Você pega no Ministério, faz uma previsão de gasto para o ano seguinte, manda aquilo para o Ministério da Economia. Aí no Ministério da Economia eles vão olhar aquele negócio, vão comparar com os outros ministérios, aí põe dinheiro lá e cá, fazer as divisões, e geralmente vai sair um pouquinho menos que aquilo, né? E aí vai aquilo para o Congresso, aí tem um relator, aquela coisa toda, e aí você chega de lá... cortado. Ou seja, essa é uma das principais razões que eu preciso ir para lá agora para defender orçamento para ciência, salário de pesquisador que está baixo, o valor das bolsas, né, que realmente isso aí está defasado. Não foi reajustado. Não foi reajustado por mais de 8 anos sem reajuste. E está muito baixo baixo mesmo. Mas você não acaba perdendo esse pessoal? Se você perde porque você não tem orçamento. O pessoal vai embora, né? Aí chega um pós-doc que a gente pagou toda a formação aqui no Brasil, universidade pública, bolsas de pesquisa, quando é na hora dele voltar com alguma coisa, ele vai para fora. Aí ele vai para lá apresentar um trabalho, aí chega uma empresa dos Estados Unidos lá e fala assim, que legal, trabalha aqui, eu te pago aí $20 mil por mês, entendeu? Exato. Carro, casa, que não coisa toda. E a gente deu toda a base para ele. Entendeu? Então, a gente precisa ter o sistema. Hoje, a gente com esses recursos, a gente consegue colocar na infraestrutura adequada no Brasil. Você vê esse NB4, são mais 50 laboratórios, pouca gente sabe disso, são os SALAS, Sistema Amazônico Laboratório Satélite. São 50 laboratórios dentro da Amazônia
para pesquisa de biodiversidade e para pegar esses ativos que eles descobrem, né? São mais de 700 cientistas que vão trabalhar, brasileiros e internacionais. Esses ativos eles vão para 3 fábricas de moléculas que transformam aquele ativo. Oh, sei lá, essa plantinha serve para dor de cabeça. Por quê? Aí eles sintetizam aquela molécula para um remédio e vai lá para Botucatu, no nosso centro de medicamentos, está sendo construído lá no CEVAP, em Botucatu, e ali funciona igualzinho das vacinas. Traz essas tecnologias, ali eles fazem todos os testes, etc. Só que para medicamento, junto com a indústria farmacêutica, a gente tem medicamento feito no Brasil, para reduzir a dependência do Brasil em medicamentos. Aí vem um monte de leis também que precisam ser tratadas com isso aí, quando a gente fala da indústria farmacêutica, de tantas indústrias aqui no Brasil, setores, startups, o marco legal das startups, a lei da inovação, o marco de inovação, a lei da informática, a lei do bem, Rota 2030. Eu estou querendo fazer agora uma lei de biotecnologia. Muita coisa depende do Congresso. Eu falei, pô, eu vou para lá. Não é à toa que estou aí como pré-candidato a deputado federal agora, aqui para São Paulo. E quando você tomou a decisão de ir para a política, você foi muito criticado? Como que foi? Ou o pessoal entendeu? Era um caminho natural? O pessoal entendeu. Porque não adianta a gente reclamar. Tipo assim, você vê muita gente reclamando, a política é isso, a política é aquilo. Só tem safado. Aí você fala assim, vem para ajudar. A pessoa, eu não, aí é difícil, é muita sujeira, não quero... Não, a gente tem que trazer gente boa. Nós temos muitos candidatos a deputado, é estranho falar isso, eu sou pré-candidato a deputado federal, mas nós temos muitos bons pré-candidatos a deputado federal. Então, o que a pessoa tem que fazer o eleitor... É escolher bem. Escolher bem, olhar. E se a pessoa tem... vamos dizer assim, determinação para fazer, pô, se apresente também. A gente precisa de bons candidatos a deputado estadual, né, em todos os postos da política. Não adianta só reclamar, a gente tem que ir lá e dar a nossa contribuição. Você vê, eu realizei praticamente todos os sonhos da minha vida. Eu vim galgando, né, e realizando coisas diferentes. Você pergunta, pô, qual o seu sonho agora? Pô, eu sempre cumpri missão para o Brasil. Seja missão como piloto de combate, seja como piloto de teste, como engenheiro, como astronauta, etc., ministro. Agora é mais uma missão. Eu encaro dessa forma. É mais uma missão. É fácil de fazer? Não. Eu já reclamei muito da política? Já. E justamente porque eu reclamei, agora eu tenho que ir lá dentro para ajudar a resolver os problemas onde eu reclamei, né? E eu, tipo assim, eu estou à disposição do país. Eu já estou com praticamente 60 anos de idade, né? O ano que vem eu faço 60 anos. O que você faz depois disso? A melhor coisa é poder ajudar as pessoas. O que fica na minha cabeça, lógico que eu tenho a parte pragmática de falar, olha, eu preciso ajustar as leis para a ciência. Eu preciso ajustar as leis para melhorar o desenvolvimento de tecnologia, inovações, empreender no Brasil e assim por diante. Eu preciso usar esse negócio para poder melhorar a segurança pública com tecnologia, melhorar cidades inteligentes com tecnologia, melhorar a sustentabilidade com ciência, tecnologia, melhorar a saúde com isso. Tudo pode ser melhorado com essas ferramentas. E lá eu vou conseguir ajudar nisso. Agora, e tem as áreas que eu já participei. Toda a área de aviação que precisa de um representante, a área militar, os nossos policiais, assim por diante. Agora, essa é a parte pragmática. A parte filosófica, vamos dizer assim, né? Por que dar esse gás, né, para ficar lá? Eu não podia estar simplesmente lá nos Estados Unidos, né? Estou lá tranquilo, fazendo minhas coisas lá na NASA, tal. Poderia. Mas aí eu lembro o seguinte, eu cheguei a fazer essas coisas todas, eu contei a história aqui, graças à educação, graças à formação profissional, né? Um Senai da vida que me ajudou, professores, etc. É como se fosse você pagar um tributo de volta, entendeu? Ajudar aquelas crianças que hoje estão na mesma situação que eu. Eu tinha lá, eu morava na periferia, não tinha dinheiro para fazer as coisas, não tinha nada. Mas tem um monte de crianças, aí são talento, toda criança tem talento. Então, quando eu falo criança, estou pensando em jovens também, né? Até universitários, tem talentos, muitos talentos. Mas às vezes, por causa da situação que está, a pessoa mesmo não acredita naquilo. Então, você precisa motivar essa garotada, você precisa abrir caminho para eles através de ciência, tecnologia, através de leis que permitam que eles estudem em escolas boas e assim por diante. Então, é como se fosse isso aí. Então, a parte emocional, a parte psicológica para mim, né, ou filosófica, se você pensar assim, por que de tudo isso, né, a visão, o porquê está nisso aí, ajudar esses jovens a ter sucesso na vida.